Se este conteúdo te faz crescer, faz o mesmo pelo podcast. Subscreve e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. Vamos então ao episódio de hoje. Existe um mito grego incrivelmente trágico sobre uma jovem chamada Cassandra. Diz a lenda que ela era tão deslumbrante que o próprio deus Apolo se apaixonou perdidamente por ela. E os deuses gregos não são conhecidos por serem muito contidos nas suas paixões, não é? E, exato, não são de tudo. Como prova dessa devoção absoluta, o Apolo concedeu-lhe um dom incomensurável. Algo que, no fundo, os mortais apenas poderiam sonhar. O dom da profecia. Uau! Pois, de um momento para o outro, a Cassandra conseguia ver os desastres antes deles acontecerem, conseguia detectar traições escondidas atrás de sorrisos perfeitamente ensaiados e prever com um detalhe agonizante a queda de civilizações inteiras. Mas há um detalhe terrível nessa história, se bem me lembro. Sem dúvida. Ela acabou por rejeitar os avanços do Apolo. E os deuses, lá está, não lidam propriamente bem com a rejeição. Como ele não podia retirar o dom que já tinha concedido, decidiu distorcê-lo. Amaldiçoou-a. Uma reviravolta clássica da mitologia. Completamente. A partir desse exato momento, ela continuaria a ver o futuro com uma clareza perfeita. Mas ninguém, absolutamente ninguém, acreditaria nela. Os seus avisos seriam ignorados como meros delírios e ela seria forçada a assistir à marcha inexorável da realidade em direção à catástrofe. Completamente impotente, presa nos seus próprios pensamentos. E é exatamente com esta analogia brutal que abrimos a nossa análise de hoje. É um ponto de partida que capta na perfeição a essência do que vamos explorar. O que temos em mãos nesta nossa sessão é um mergulho profundo num ensaio bastante provocador e denso do canal Aperture no YouTube, intitulado A Psicologia Depressiva dos Pensadores Profundos. E é um título que promete logo à partida. Sem dúvida. A grande missão desta nossa exploração é perceber como é que uma mente altamente analítica, capaz de ler as entrelinhas e ver padrões que escapam à esmagadora maioria das pessoas, pode operar como um superpoder incrível e, simultaneamente, como uma armadilha devastadora. Queremos, no fundo, desconstruir esta dinâmica, para que quem nos ouve possa compreender como evitar esse destino solitário da Cassandra, não é? Precisamente, para não acabar esmagado pelo peso da sua própria consciência. Vamos tentar desconstruir a neurociência por trás disto, entender como certos traumas da infância moldam o comportamento e, claro, analisar a dinâmica social que conduz àquela temida paralisia por análise. A ideia é que esta seja uma viagem cativante, cheia daqueles momentos em que as peças do puzzle finalmente se encaixam. E para arrancar eu gosto sempre de trazer as coisas para o plano físico, para o palpável. Pensemos na forma mais pura de existência e de aprendizagem. Uma criança a tentar dar os primeiros passos. É o exemplo perfeito de ação sem ruminação. Exatamente. Quando um bebê está a aprender a andar, ele não perde tempo a consultar grandes tratados de filosofia. Não está ali a refletir sobre Nietzsche, que defendia que a dor profunda cria profundidade. O bebé simplesmente avança. Tropeça, cai de cara no chão, esfola o joelho. Chora durante 2 minutos, levanta-se e tenta de novo. É pura experiência. É um processo de tentativa e erro que não requer qualquer tipo de abstração. Mas à medida que crescemos e nos tornamos adultos, começamos a tratar o pensamento como um atalho mágico. A ideia de que se pensarmos o suficiente antes de agir, conseguimos contornar o erro. Evitar o sofrimento a todo o custo. Essa transição da experiência pura para a abstração constante é onde o perigo começa a ganhar forma. Há uma citação do filósofo Alan Watts, mencionada no material que estamos a analisar, que descreve este estado de forma brilhante. O Alan Watts tem sempre a palavra certa para estas coisas. O que é que ele diz? Ele diz, e passa a citar, uma pessoa que pensa o tempo todo não tem nada em que pensar, a não ser pensamentos, perdendo o contacto com a realidade e passando a viver num mundo de ilusões. Isso é fortíssimo. E obriga-nos a fazer uma distinção vital, muitas vezes ignorada no dia-a-dia, entre o que é reflexão e o que é ruminação. A reflexão é uma ferramenta construtiva, tem um propósito, move-se em direção a uma resolução. Tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Exato. A ruminação, por outro lado, é um labirinto sem saída. Entra num ciclo infinito onde a pessoa disseca a origem de cada pensamento, de cada pequeno impulso, vezes e vezes sem conta. Entra num estado de metacognição crónica. Ou seja, passa a observar-se a si própria a observar o mundo. O que inicialmente, claro, proporciona uma sensação de elevação intelectual imensa. A pessoa sente-se superior,
por estar a analisar variáveis que os outros ignoram. Mas sem um botão desligar, acaba presa nesse tal mundo de ilusões sobre o qual o Watts nos alerta. Mas repara, pensar sobre a forma como pensamos não é suposto ser o auge do desenvolvimento intelectual. Por que é que esse estado de ruminação constante nos desliga da realidade em vez de nos preparar melhor para ela? É aí que a ciência nos dá respostas fascinantes. O material fala de uma componente biológica muito específica para explicar esta armadilha. Algo chamado rede de modo padrão, ou DMN na sigla inglesa. Eu fiquei incrivelmente curioso com essa parte. Como é que esta rede atua no nosso cérebro para transformar o pensamento numa prisão? A rede de modo padrão é uma peça central neste quebra-cabeças. Para contextualizar, a DMN é aquela rede neuronal que se torna mais ativa quando a nossa mente não está focada numa tarefa externa. É o que entra em ação quando estamos a sonhar acordados no trânsito. Ou sentados numa sala de aula a ouvir uma palestra aborrecida e a mente começa a vaguear pelo passado ou a projetar o futuro. Precisamente, para a maioria das pessoas, esta rede liga-se e desliga-se consoante a necessidade do momento. O problema, e aqui reside a grande armadilha biológica para os pensadores profundos, é que a DMN neles está quase cronicamente ativada. A atenção está perpetuamente voltada para dentro. E o que a neurociência nos diz de mais assustador sobre isto é que o nosso cérebro tem uma enorme dificuldade em distinguir entre resolver um problema físico no mundo exterior e resolver um problema puramente conceitual na nossa cabeça. Essa é a chave de tudo. O cérebro não sabe se acabamos de fugir de um predador na savana ou se apenas concluímos um raciocínio complexo sobre a nossa própria personalidade no conforto do sofá. É impressionante. Quando uma pessoa hiperanalítica tem um momento de clareza súbita, talvez descubra a raiz profunda de um padrão de comportamento autodestrutivo, o cérebro liberta as mesmas substâncias químicas de recompensa e alívio que libertaria se a pessoa tivesse resolvido uma crise real e imediata. Isto cria uma espiral muito perigosa, não é? Um autêntico vício em epifanias. Nem mais. A pessoa tem aquele momento de revelação interior, sente que domou o caos emocional e sente um alívio imenso. Sente que fez um progresso estrondoso. Mas se olharmos para o exterior, a sua vida prática, os seus relacionamentos, a sua carreira, continuam rigorosamente estagnados. Passam os dias a mapear o seu mundo interior com um detalhe milimétrico, mas não dão um único passo em frente no mundo real. Isso levanta uma dúvida crucial. Se este mecanismo não traz verdadeiras vantagens práticas, de onde é que ele surge? O instinto natural leva-nos a pensar que pessoas que pensam demasiado são simplesmente pessoas com um QI altíssimo, que não conseguem desligar a inteligência. Mas a análise sugere um caminho totalmente diferente. Aponta para a necessidade de sobrevivência. E é nesse ponto que a nossa perspectiva sobre estas pessoas muda de uma admiração intelectual para uma profunda empatia. O comportamento hiperanalítico não nasce de um desejo inato de ser um grande filósofo de bancada. Falsamente associamos isto a puro intelecto, quando na verdade muitas vezes tem raízes num ambiente de infância imprevisível. O texto descreve cenários onde a criança cresce numa casa em que o clima emocional é tão instável como o clima de Inglaterra. No minuto o sol brilha e há afeto, no minuto seguinte cai uma tempestade de raiva injustificada ou tensão silenciosa. Eu consigo imaginar perfeitamente essa tensão. É o equivalente a uma criança que ouve o som da chave a rodar na fechadura da porta de casa e passa os segundos seguintes a analisar a força dos passos no corredor. Para tentar adivinhar a temperatura emocional de quem acabou de chegar, antes de decidir se pode brincar livremente ou se tem de se encolher no quarto. Essa é uma imagem avassaladora. Para essa criança, a hipervigilância torna-se o único mecanismo de defesa fiável. A resposta mais racional a um ambiente onde as regras mudam sem aviso é a criação de um laboratório mental selado. A criança aprende que é exponencialmente mais seguro simular uma ação 100 vezes na sua própria cabeça antes de abrir a boca ou tomar uma atitude no mundo real. Tudo para minimizar qualquer risco de conflito. O cérebro está constantemente à procura de ameaças invisíveis. E a tragédia paralela a esta capacidade de sobrevivência é que a alegria espontânea é aniquilada no processo. A espontaneidade deixa de ser a forma natural de existir no mundo e passa a ser vista como um luxo imprudente e extremamente perigoso.
Um luxo que apenas está ao alcance daqueles que confiam que o ambiente os vai suportar se por acaso caírem. Faz todo sentido. Mas o que acontece quando transportamos essa hipervigilância constante para a vida adulta e para atividades cotidianas? Há um conceito no mundo do desporto, mencionado nas fontes, que ilustra muito bem como pensar em demasiada pode destruir completamente a aptidão natural. Refiro-me ao fenómeno conhecido como os yips. Os IPs são o exemplo perfeito da hiperanálise a destruir a competência. Como é que isto funciona na prática? Para quem não está familiarizado. Imagine-se um jogador de golfe profissional ou um tenista de elite que treinou o mesmo movimento milhares e milhares de vezes. O corpo dele sabe perfeitamente como executar aquele movimento fluido e quase mágico. Aquilo que chamamos de estar no estado de fluxo ou flow. O corpo e a mente operam em perfeita sintonia. Sim, mas de repente, por causa de um momento de pressão ou de um comentário de terceiros, o atleta torna-se subitamente autoconsciente. Ele começa a pensar ativamente sobre a mecânica do seu próprio movimento no exato momento em que o está a executar. Fica a pensar se o cotovelo está muito alto, se a rotação do pulso está correta. Exato. E no instante em que essa metacognição se intromete, o estado de fluxo quebra-se. A magia desaparece instantaneamente e o movimento torna-se robótico, desajeitado e invariavelmente falha. A autoobservação sabota a ação. E isso expande-se para muito além do desporto. A forma como vemos a sociedade e as nossas relações sofre o mesmo efeito esmagador. O material usa uma metáfora fantástica do cinema, que é o filme The Matrix, para explicar este fenómeno da vida adulta. A famosa cena da pílula vermelha. Sim, fala sobre tomar a pílula vermelha e de repente ver o código verde a cair no ecrã em vez de ver o mundo como ele aparenta ser. Mas ver as engrenagens por trás das coisas não deveria dar uma enorme vantagem a estes pensadores profundos. Por que é que ficam tantas vezes paralisados? A analogia com o Matrix serve para introduzir um conceito sociológico delineado por Max Weber, conhecido como o desencantamento do mundo. É aquele momento fatídico em que a explicação puramente racional e analítica substitui por completo maravilhamento. Tomar a pílula vermelha, na ótica do pensador profundo, é começar a ver o código por trás de todas as interações humanas. Subitamente, a pessoa vai a um encontro romântico e, em vez de sentir o mistério e a excitação do momento, está mentalmente a dissecar a biologia evolucionária, as transações hormonais e as teorias de padrões de apego da outra pessoa. Olha para uma carreira corporativa de sucesso e não vê propósito nem paixão. Apenas dinâmicas cruas de poder, leis de incentivos e vieses cognitivos. E a armadilha aqui é incrivelmente subtil e destrutiva. A pessoa fica tão deslumbrada ou tão aterrorizada pela clareza com que vê o código que se retira da vida. Como refere a fonte original, muitos acabam presos numa fase em que a sua principal ocupação é narrar as suas próprias ansiedades e falhas existenciais com vocabulário clínico enquanto as estão a viver. Ficam como espectadores deprimidos no seu próprio cinema. Mas é irónico porque muita gente entende mal o final do Matrix. O verdadeiro propósito do caminho do Neo não era chegar a uma fase em que apenas conseguia ver o código verde no ecrã e ficar de braços cruzados num canto, a analisar a crueldade do sistema. A genialidade daquela história é que o objetivo final era ele pegar nessa compreensão profunda do sistema e reintegrar-se nele com um propósito ativo. Uma confiança tão inabalável que lhe permitia agir dentro daquele mundo e até parar balas. Portanto, viver de forma autêntica não é passar os dias cinzentos a apontar cinicamente as falhas biológicas e sociológicas do comportamento humano. É ter a coragem de andar por uma rua movimentada, sentir a emoção humana na sua forma mais crua e permitir-se amar, mesmo sabendo intelectualmente como a maquinaria neuroquímica funciona por trás disso tudo. É exatamente a diferença entre ser consumido pelo conhecimento ou usar o conhecimento para potenciar a vida. E é impossível não ligar isto ao impacto devastador que esta análise crónica tem na forma como o indivíduo se liga aos outros. O pensador profundo carrega, muitas vezes em silêncio, o fardo de uma empatia completamente desregulada. Tem uma compulsão quase incontrolável para simular emocionalmente a vida interior das pessoas que o rodeiam. Há aquele exemplo dolorosamente familiar de ir ao supermercado e encontrar um funcionário de caixa extremamente rude ou impaciente. A maioria de nós encolhe os ombros e pensa que a pessoa acordou com os pés de fora ou que tem mau feitio.
Mas o pensador profundo não fica por aí. De tudo. Na sua cabeça, ele constrói instantaneamente um enredo complexo e trágico. Pensa que o funcionário provavelmente está a fazer turnos duplos, que deve ter um filho doente em casa e que o salário não cobre as despesas de saúde. E de repente sente, fisicamente no seu próprio corpo, toda a ansiedade e desespero que projetou no funcionário. O que resulta num esgotamento psicológico maciço. A mente torna-se uma esponja sem limites que absorve as potenciais tragédias de dezenas de estranhos diariamente. E este excesso de profundidade autoimposta leva-nos a outro ponto crítico da dinâmica social: o desdém crónico pela conversa de circunstância. Aquilo a que chamamos de small talk. Muitos pensadores profundos sentem uma aversão quase alérgica a conversas sobre o estado do tempo ou sobre o trânsito da manhã. Veem isso como um comportamento fútil, quase robótico. Olham para as pessoas que participam nessas conversas como se fossem personagens de fundo num videojogo incapazes de pensamento complexo. Assumem a postura de que, se não estamos a discutir a origem da consciência humana ou o colapso inevitável do sistema financeiro, então estou a perder o meu precioso tempo. Isso soa um caminho rápido e direto para o isolamento absoluto. Se alguém chega ao escritório na segunda-feira de manhã e diz que está a chover imenso lá fora, responder com uma análise sobre a insignificância da nossa existência perante as alterações climáticas vai afastar as pessoas. No mínimo. Mas qual é então o verdadeiro valor desta conversa de circunstância que eles teimam em ignorar? É isso mesmo, o que é que nos escapa aqui? O valor sociológico do small talk é tremendo e falhar na sua compreensão é falhar na compreensão da própria natureza humana. Falar sobre o tempo não tem como objetivo trocar dados meteorológicos. Nenhum ser humano ganha nova informação ao ouvir que está frio lá fora. O objetivo é a sincronização social. É um mecanismo tribal anti-antigo desenhado para sinalizar segurança emocional mútua. Exatamente. Quando duas pessoas trocam banalidades, estão na verdade a comunicar uma mensagem subjacente muito profunda. Eu reconheço a tua presença, tu reconheces a minha, estamos no mesmo espaço físico e não representamos uma ameaça um para o outro. É o equivalente a construir um pequeno porto seguro partilhado antes de qualquer navio se aventurar em águas mais profundas. E quando as mentes mais hiperanalíticas ignoram este ritual e tentam saltar diretamente para os temas existenciais e pesados, assustam as outras pessoas e criam um isolamento impenetrável à sua volta. Sentem-se constantemente fora de sintonia, como se estivessem a tentar falar mandarim numa sala onde todos estão a tentar estabelecer uma ligação em linguagem gestual básica. E esse isolamento cria repercussões palpáveis na vida prática de todos nós. Trazendo novamente isto para o nosso cotidiano, faz-nos pensar naquelas reuniões de trabalho que todos conhecemos. Quantas vezes é que retemos uma ideia que achamos ser verdadeiramente boa, apenas porque estamos mentalmente a correr dezenas de simulações, prevendo todas as críticas cruzadas dos nossos colegas e os potenciais entraves orçamentais daqui a 2 anos? E, entretanto, enquanto estamos envolvidos nesta auditoria interna, um colega atira uma solução superficial e rápida, ganha o apoio da sala e a equipa avança. A rapidez, mesmo quando é mediana, é frequentemente mais recompensada do que a precisão demorada. A nuance que o pensador profundo tanto valoriza passa a ser vista não como um contributo valioso, mas como um obstáculo. Uma interrupção ao ritmo acelerado da vida moderna, onde as opiniões rápidas e extremas ganham a nossa atenção. E carregar o peso desta máquina que está sempre ligada deve conduzir a um nível de exaustão brutal. Conduz àquilo que as fontes descrevem como uma depressão silenciosa. Não é necessariamente aquela depressão barulhenta feita de angústia visível, mas sim uma falha geral do sistema devido a puro sobreaquecimento, como um motor que trabalhou além do limite e fundiu. Para visualizar a mecânica desta prisão mental, as fontes socorram-se de um conceito da arquitetura prisional que se tornou um símbolo sociológico famoso: o panóptico. O panóptico, idealizado originalmente por Jeremy Bentham, é um edifício circular de celas, todas viradas para o centro. No meio desse círculo perfeito existe uma alta torre de vigia. O gênio cruel deste desenho é que os reclusos nas suas celas iluminadas sabem que o guarda na torre central pode estar a olhar para eles a qualquer momento do dia ou da noite, mas não tem forma de o comprovar no instante exato. Como resultado da incerteza e do medo de estarem sob vigilância, os próprios reclusos acabam por se comportar sempre como se estivessem a ser observados. Policiam o seu próprio comportamento.
É uma imagem assustadora. É o equivalente mental a reescrever e apagar uma mensagem de telemóvel simples 4 ou 5 vezes só porque estamos a auditar cada palavra através da lente imaginária de como a outra pessoa nos vai julgar. É como se construíssemos essa torre de vigia dentro do nosso próprio cérebro. A mente do pensador profundo torna-se o seu próprio panóptico e ele passa a ser o prisioneiro e o guarda em simultâneo. A pessoa divide a sua essência em duas identidades distintas e muitas vezes conflituosas: o ator que tem de viver no mundo e o crítico implacável que registra e analisa tudo a partir da torre. Este crítico interno não deixa escapar nada. Antes da pessoa fazer uma piada numa esplanada, o decidir adotar uma nova paixão, o crítico entra em ação com uma auditoria feroz. Ele pergunta: se eu disser isto, como serei percepcionado? Isto alinha-se de forma coerente com a narrativa intelectual que eu passei a última década a construir sobre mim mesmo. O medo irracional de que quebrar a sua própria narrativa aprisiona o ator. E a dor disto, a grande tragédia final, é que as emoções primárias e puras, como a raiva não filtrada, o choro convulsivo ou a alegria desmedida, já não são vivenciadas pelo corpo. São instantaneamente processadas, catalogadas e colocadas em prateleiras mentais, sem nunca chegarem a ser sentidas de facto. A obsessão pela autenticidade e pelo controle total produz a vida mais inautêntica de todas. É pesado tentar digerir isto, porque muitos de nós reconhecerão as suas próprias vozes internas nesta descrição. Mas, felizmente, a análise que estamos a dissecar não nos deixa apenas com a parte depressiva do diagnóstico. Oferece um caminho de resolução. Sim, há luz ao fundo do túnel. E o que eu achei mais fascinante nas propostas das fontes é que a solução não passa por tentarmos ser mais inteligentes que a armadilha. Não podemos lutar contra a maldição da Cassandra tentando obter previsões ainda mais exatas. A chave passa por recusar continuar a jogar o jogo do excesso. O foco deve mudar de vigiar a própria vida para passar a testemunhá-la. Desligar as câmaras dessa torre do panóptico. Na prática, isto significa darmos o espaço para errar publicamente, sem fazer uma autópsia posterior. Significa aceitar viver momentos que são confusos e irracionais, abraçar as nossas próprias atitudes estúpidas e dizer a primeira banalidade que nos vem à mente, abdicando daquela necessidade premente de sermos sempre a pessoa mais ponderada da sala. É prescindir ativamente do controlo para reconquistar a verdadeira liberdade de viver. Mas como é que isto se traduz na forma como direcionamos a energia intelectual? Porque não podemos simplesmente pedir a alguém altamente analítico que deixe de usar o cérebro. A solução não é destruir a máquina, de forma alguma. O objetivo é redirecionar toda essa impressionante potência intelectual para o mundo exterior. Falávamos de como a mente fechada sobre si mesma precisa desesperadamente de um problema real para morder, sob pena de se virar contra o próprio indivíduo. E as fontes ilustram esta necessidade de exteriorização, citando exemplos de aprendizagem ativa, referindo especificamente plataformas focadas na resolução de problemas, como a Brilliant. A ideia retirada destes exemplos é bastante clara. O antídoto mais eficaz contra a ruminação mental passiva é a resolução ativa de problemas lógicos ou analíticos. Quando uma pessoa altamente cerebral direciona o seu foco, por exemplo, para a aprendizagem de lógica avançada, modelos matemáticos ou até a aquisição de um novo idioma, o ato em si obriga a mente a envolver-se com material externo que requer tentativa e erro imediato e crescimento mensurável. Isto arranca, por força, o indivíduo daquele ciclo fechado e isolado de se analisar a si mesmo. Coloca as imensas engrenagens da sua máquina intelectual a mastigar e a produzir algo sólido e palpável. Em vez de girar num vazio solitário, desgastando e queimando o próprio motor sem sair do lugar, o cérebro entra num ciclo genuíno de evolução criativa. O superpoder deixa de ser usado para a autovigilância destrutiva e passa a ser uma ferramenta incrível de construção ativa no mundo real. É uma mudança de paradigma essencial. Para fechar esta nossa exploração intensa de hoje, quero deixar quem nos ouve com um pensamento provocativo. Um desafio para ruminar, desta vez de forma construtiva, claro, mais tarde. E se a narrativa do desenvolvimento humano tiver as prioridades trocadas? E se o verdadeiro apogeu do intelecto não for, de todo, a capacidade exaustiva de prever todas as ramificações, precaver todos os riscos e analisar absolutamente todas as variáveis que compõem o nosso complexo mundo social?
E se, no fim de contas, a suprema mestria humana for a audácia e a liberdade de escolher em determinados momentos a ignorância consciente? A coragem gigante de, num instante perfeitamente banal e cotidiano, decidir proativamente desligar os disjuntores da máquina analítica, sentar e permitir que o universo e as relações voltem a ser pura e simplesmente um grandioso mistério por descobrir, em vez de um puzzle para decifrar. Fica o desafio. Até à próxima.